Conciliação e mediação, os institutos que vão entrar com tudo em 2016. Recebemos hoje aqui no Justificando o professor e procurador do Estado, Marcelo Bonizzi, uma das maiores autoridades em mediação e conciliação do país. Marcelo, é um prazer ter você aqui no Justificando. Vamos conversar sobre mediação e conciliação. Vamos começar com uma explicação. O que é mediação, o que é conciliação? São a mesma coisa, coisas diferentes? Marcelo, eu agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui e espero, de fato, contribuir. Antes de explicar exatamente esses termos, permita uma pequena regressão sobre o que se pensa a respeito de solução de conflitos. Então, nosso primeiro tema, minha primeira ideia é essa. De uma certa forma, o Estado moderno, desde o seu início, como nós o conhecemos até hoje, apresentou o processo como um mecanismo de solução de litígios. E com processo formal, né? O processo formal, o processo judicial. E com isso, ele deu ao cidadão, ao jurisdicionado, a impressão de que ele resolve tudo. Como um grande pai, e até em sistemas paternalistas demais, ele começou a dizer que o processo é a grande solução para tudo. Isso logo se revelou um grande problema e o remédio dado ao processo logo se mostrou falho, insuficiente, às vezes excessivo, por vários problemas. Então, burocracia, modo de pensar, falta de profissionalismo, às vezes, dos operadores em geral, do processo, advogados, juízes e promotores, dentro de um sistema de solução de conflitos. Isso foi não crescendo até chegarmos aos anos 70, por exemplo, com o projeto Florença, na Itália, onde se busca uma grande ampliação do processo para os necessitados, as pessoas que não têm recursos financeiros, a ampliação do processo para as demandas de massa. Que aconteceu aqui a partir da Constituição de 88, anos 90, praticamente. Acho que talvez a partir dos planos econômicos, que surgiram os litígios de massa, questões de consumidor e tudo mais. Então, essa grande abertura do processo aos necessitados, e Capelletti chamava isso de ondas renovatórias do processo, ele ampliou demais a estrada chamada processo. E como já disse um norte-americano, o sistema judicial é uma estrada que quanto mais larga for, mais congestionada fica. Por paradoxal que isso possa parecer. É verdadeiro, né? É totalmente verdadeiro. Consequência, a partir dos anos 90, devido ao abarrotamento, congestionamento do poder judiciário, e as grandes reformas do processo civil brasileiro começaram em 2006, na verdade, com mudanças radicais, nós chegamos à conclusão que o processo não era mais suficiente para resolver litígios. O que é então necessário, o que é possível para resolver litígios? Aí aparecem ou ganham importância outros meios, que sempre existiram. Conciliação, mediação, arbitragem. No começo chamávamos esses meios de meios alternativos. E essa é uma expressão que já caiu em desuso e tecnicamente correta. Não há alternatividade. O que existe é um sistema multiportas. E esse movimento, então, pelo que você está falando, é um movimento mundial. Quer dizer, aqui nós estamos sentindo a partir de agora, na verdade, com a entrada do CPC e do marco regulatório da mediação, aí nós vamos ter um incremento, mas no âmbito mundial isso é uma tendência também. Mundial. Todos os sistemas processuais, tirando aqueles de common law, que são fundados numa outra ideologia, todos os sistemas de civil law estão praticamente falidos devido à grande procura e tudo mais. Então, quando se pensa hoje em mediação, arbitragem, conciliação, negociação e tudo mais, se fala num sistema multiportas. Sim. Quando se encontra um litígio, busca-se qual a porta adequada para resolver esse litígio. Adequação, portanto, passou a ser a palavra fundamental hoje para um profissional do direito. Quer dizer, a conciliação, a mediação não é uma alternativa menor que a alternativa judicial, é uma outra alternativa também possível. Daí porque, e essa expressão é correta, se fala hoje em justiça conciliativa. E os livros modernos, eu vou especialmente a minha amiga Ada Pellegrini Grinova, já dá como certa a ideia de que acesso à justiça significa acesso à justiça conciliativa também. Acesso à justiça não é mais acesso ao processo,
não acesso à justiça estatal, mas acesso à arbitragem, acesso à mediação, acesso à conciliação, né? Então, esta ideia precisa estar muito firme na cabeça de todos que estudam direito, que aprendem ou que atuam na prática, porque, como um médico, o profissional do direito hoje tem o dever de conhecer o perfil de cada porta, como se um médico tivesse vários remédios à sua frente, não é? Então ele precisa identificar a doença, o litígio, estudar esse litígio e fornecer o remédio adequado. Portanto, volto a isso. Que não necessariamente vai ser a via judicial. Exatamente. Então agora eu já consigo dizer, por exemplo, o que é conciliação, mediação e negociação dentro da ideia de adequação. Sim. Não como sistemas alternativos. Em primeiro lugar, podemos falar de negociação, em que as partes estão absolutamente dispostas a conversar, os direitos são disponíveis e existe um grande grau de conhecimento das partes a respeito dos elementos objetivos do litígio. Sim. Isso coloca as partes em condições de negociar frente a frente, em condições de igualdade. E, eventualmente, essa negociação pode ser chamada de negociação assistida, quando, por exemplo, se chama um técnico na área para dar opiniões técnicas sobre o assunto em negociação. Sim. Então, duas grandes consultoras... Mas na negociação você não tem ninguém que faça a decisão final, vamos dizer assim. É uma autocomposição, né? As partes maiores e capazes, plenamente conscientes e dispostas a conversar, negociam. Esse é um ponto que nos remete... Esse é o ápice da civilização, sim, né, Marcelo? Porque as pessoas vão estar dispostas a chegar a um consenso, independentemente de um terceiro que venha dar uma solução intermediária ou não. É fundamental o papel da advocacia nesse ponto. O advogado que não captar esse momento e não aprender que negociar é muito melhor do que qualquer outra coisa com o advogado da outra parte, se os dois advogados não estimularem isso, porque os advogados são os braços dessas pessoas que estão em litígio. Se esses braços não apertarem as mãos antes de tudo, nós iremos perder esse momento histórico em que se busca esses meios adequados de solução de controvérsia. Então, a negociação é uma coisa que hoje me parece, no Brasil, muito ligada a grandes empresas, sim, com assessoramentos de primeiro mundo, que se possa efetivamente ter condições de conversar. É o ideal. E isso é diferente da conciliação e da mediação. Na conciliação, nós temos pessoas não tão aptas a negociar, né? Nós temos pessoas que não conhecem os elementos objetivos que estão em torno do problema, do litígio, e que não possuem nenhuma relação de continuidade ou de coexistência antes do momento em que o litígio apareceu. Sim. É o caso típico de um acidente de trânsito. Eu não conhecia a outra parte, né? Eu não tenho ideia exatamente do que ocorreu no acidente, mas eu tenho a minha visão e eu me acho inocente, né? A outra parte também. Nós não temos condições de diálogo e aí aparece um conciliador. Qual é a função do conciliador para nós aqui no nosso sistema? Dar às partes condições de conhecer os elementos objetivos que estão em jogo ali. Então, o conciliador diria, esse tipo de acidente, na justiça, tem uma resposta X ou Y. Então, não vão à justiça com isso, porque a resposta pode não ser satisfatória para todo mundo. Marcelo, nós estamos encerrando o primeiro bloco, vai ficar para o segundo bloco o que é a mediação. Tá bom. Até já. Bom, estamos voltando para o segundo bloco. Marcelo, agora o que é a mediação? A mediação. O nosso sistema é um dos poucos que se preocupa com dessas denominações. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, tudo é mediação e na Europa tudo é conciliação e a gente não perderia tempo com isso. Mas para que a gente possa entender o sistema nacional, eu diria que a mediação pressupõe uma relação coexistencial duradoura. Há algo entre as partes que os mantiveram unidos durante muito tempo, como o casamento. Sim. E a certa altura perdeu-se o diálogo.
Não é mais possível conversar. A função do mediador é restabelecer esse diálogo, é orientar as partes, é de alguma forma propor uma solução daquele contexto que nasça do diálogo entre as partes. Então o mediador não vai induzir, né, como um conciliador, quando dá elementos objetivos, de alguma forma induz, sugestiona. Não, o mediador restabelece diálogos. Certo. E para que haja mediação, nós queremos que exista uma relação duradoura pré-existente ao momento do litígio. Então, um contrato de longa duração, o casamento, uma relação de emprego, não sei, alguma coisa que pressuponha que as partes tinham uma relação coexistencial e a certa altura essa relação se perdeu. Para efeitos didáticos também, eu gostaria de dizer quais são os marcos regulatórios da mediação no nosso país, que começa com a Resolução 125 de 2010 do CNJ. Passa pelo novo CPC, agora nos artigos 165 a 175, ligados ao artigo 334 e seus parágrafos. E termina com a nova Lei de Mediação, recém-editada, a Lei 13.140 de 2015. Essa lei, junto com os outros dois dispositivos que eu falei, formam o que se pode chamar então de marco regulatório, né? É um microsistema que pretende regular a mediação no nosso país. A mediação, a conciliação, na verdade, entram com tudo em 2016. A partir do início da vigência do CPC e mesmo do marco regulatório da mediação, da lei de mediação, são institutos que vão estar presentes definitivamente no nosso sistema jurídico. Eu concordo, se o novo Código de Processo Civil de fato entrar em vigor em 2016, e há algumas forças tentando prorrogar a sua vacácio, se ele entrar em vigor em 2016, com certeza será o ano da mediação, conciliação, porque o novo Código de Processo Civil, e aí eu vou ao artigo 334, remete as partes à conciliação. Marcelo, deixa eu te perguntar, e quem pode ser mediador ou conciliador? É preciso, antes de tudo, passar por um curso, né, oficial, que a nova lei de mediação estabelece como obrigatório. O novo CPC também. Feito esse curso, que eventualmente pode ser inclusive fornecido pelos tribunais... E precisa ser advogado para fazer esse curso? Não. Para ser mediador ou conciliador? Não. Aí, nesse ponto, há boas e más notícias, não é? Diz o artigo 167 do novo CPC quem pode ser mediador. E o seu parágrafo 5º diz que ser advogado, o que significa dizer que o mediador não será necessariamente um advogado, e houve muita discussão em relação a isso, mas ser advogado, e aí vem a má notícia, esse advogado não poderá atuar no local, no juízo, diz a lei, aonde ele exerce a função de mediador. O que é um problema, eu acho algo errado, porque a nossa classe dos advogados não vai captar clientes pela mediação, então eu acho que isso é um tema questionável e até certo ponto de constitucionalidade duvidosa, porque me parece que quem diz o que um advogado pode ou não fazer e quando fazer é a ordem dos advogados através do seu estatuto. Sim. Mas esse efetivamente é um outro problema. Segundo o novo código, portanto, um advogado que exerce a função de mediador não pode advogar no juízo aonde exerce essa função. Entende-se por juízo, grosso modo, comarca. A comarca, né? Comarca. Embora teria sido melhor falar em comarca. E Marcelo, qual o efeito jurídico da decisão oriunda de uma conciliação ou de uma mediação? Você falou que nós podemos buscar portas diferentes, né? Mas a porta do judiciário a gente sabe qual é a consequência jurídica das decisões proferidas por um juiz. Agora, e qual é então a consequência jurídica da decisão proferida num âmbito de mediação ou de conciliação? Se extrajudicialmente, é um ato jurídico como outro qualquer, né, que vai criar, modificar ou extinguir direito, basta que sejam pessoas maiores e capazes. Se falarmos de conciliação ou mediação judicial, que nós nos remeteríamos ao artigo 334 do novo Código, nós teríamos um ato das partes, né, cuja eficácia processual dependeria de uma homologação do juiz. Sim. Portanto, se eu celebro o acordo dentro do processo, eu preciso levar ao juiz para que ele seja homologado. Uma vez homologado, tem força de sentença e vira título executivo judicial, tal como se fosse uma sentença. No entanto, é apenas uma sentença homologatória, portanto não decisória, né?
A resposta, portanto, seria dizer o seguinte: a aptidão é de pôr fim ao processo, Sim. desde que o juiz a homologue. Nessa homologação, como nós já sabemos, ele exerce um pequeno poder fiscalizatório para ver se não se trata de direitos indisponíveis, analisa os aspectos objetivos, mas na grande maioria das vezes ele vai homologar. E a grande novidade é que o novo Código, no artigo 334, cria obrigatoriamente uma audiência para mediação e conciliação para todos os processos. É isso eu vou te perguntar. Nós somos advogados públicos. Como é que fica a advocacia pública nessa? É verdade que o marco regulatório lá da mediação até impõe para a advocacia pública a negociação, mas de verdade, como é que vai ficar isso? Eu acho que ainda há um dogma a ser vencido, que é o dogma da indisponibilidade. E, curiosamente, a nova lei de mediação 13.140 traz uma expressão assim: há direitos indisponíveis transacionáveis. O que significa dizer que a Fazenda Pública está sendo convidada. Cai uma barreira, né? Cai uma barreira, quer dizer, é de fato indisponível, mas não significa dizer que ele que não pode ser submetido a transação ou mediação. Então, eu acho que na prática nós ainda dependeremos de uma mudança de mentalidade por parte da administração pública, e nesse contexto, em termos de conforto, eu diria que seria interessante haver uma lei estadual ou municipal ou federal, dependendo do âmbito, né? Na área da União já tem câmaras de conciliação, embora não funcione muito bem, para que o administrador público, que o procurador de Estado, o advogado público se sinta confortável e protegido ao celebrar uma conciliação ou uma mediação. Porque no ambiente que nós estamos hoje, qualquer tipo de conduta nesse campo é rapidamente visto por órgãos de controle como improbidade administrativa. TCU, Ministério Público, estão sempre... Esses órgãos também vão ter que mudar a sua visão, né? Sim. Marcelo, eu quero te fazer uma última provocação. A gente está vivendo no Brasil, nesse momento, uma situação onde são visíveis alguns sinais de intolerância. A gente viu essa semana aí no Facebook de uma artista negra algum tipo de manifestação racista, enfim, com relação a ela. E nesse momento chega, né, ao ordenamento jurídico a questão da conciliação, da mediação. Esses institutos estão chegando na hora certa, na hora errada, com atraso? Eu penso que efetivamente com atraso. Primeiro porque não aprendemos a não litigar. E eu posso falar da nossa área porque nós com certeza fomos formados nos últimos 30 anos para litigar. Então, esse atraso, que não é um problema das outras profissões, mas da nossa, precisa ser rapidamente superado com uma mudança de mentalidade dos advogados, juízes e promotores. No sentido de que o advogado que vai a uma empresa, que recebe um cliente, precisa pensar antes de tudo na adequação da solução que precisa ser dada. Judicializar não é mais a solução ideal. Portanto, há um atraso efetivo. Pior, não há uma cultura de pacificação nossa na área do direito, e eu posso dizer, na sociedade as pessoas não se conciliam, e eu acho que a advocacia precisa se unir em torno dessa ideia. Para quê? Para valorizar a sua própria profissão e, de alguma forma, transmitir uma mensagem educativa, agora com apoio na lei. O advogado que quer conciliar não é um advogado melhor ou pior do que um advogado que quer litigar. Enquanto que, às vezes, na visão da sociedade, o bom advogado é o advogado que litiga. E isso precisa ser rompido, precisa ser rompida essa inércia. Por último, a lei tenta criar uma tradição, mas leis não criam tradições. Enquanto isso não corresponder ao que a sociedade efetivamente precisa, e aí entra a função do advogado para educar essa sociedade, nós teremos uma lei que vai girar em falso. Novamente, uma lei que não pega porque não conectada à realidade da nossa sociedade. Eu espero que funcione. Esperamos, Marcelo. Acho que é um passo civilizatório aí, optar também pela conciliação e pela mediação. Obrigada pela tua presença, agradecemos muito, agradecemos quem nos assistiu e convidamos todos a seguir o Justificando no Facebook, no Twitter e a assinar o nosso canal no YouTube.